É o modelo ondulatório que você vai ter que usar para entender a situação. É o caso do elétron. Forma aquelas franjas, né, de interferência. Agora, o que seria um fenômeno corpuscular? Seria um no qual você pode dizer qual é a trajetória, com clareza. Nesse caso, você pode? Não, nesse caso você não pode, porque esse elétron que caiu aqui, não dá para você dizer que ele veio por A ou por B. Né? Não tem nenhuma evidência de uma coisa ou outra. Então ele não é corpuscular, ele é ondulatório. Como é que a gente transforma isso no fenômeno corpuscular? Ó, uma maneira fácil é fechar uma fenda. Então eu fecho essa fenda. Agora eu tenho certeza sobre a trajetória, não tem? Se o elétron cai aqui, eu sei que ele veio por aqui e ele veio por aqui. Ah, então agora eu tenho a trajetória. Eu infiro, né? Eu não vejo, né? Não é uma trajetória que eu vejo, mas eu infiro. Só pode ter sido por aqui, só pode ter sido por aqui. Então o que diz o modelo, o que diz a interpretação da complementaridade? Se você usa o modelo corpuscular, então ele vai exibir esses fenômenos aqui, não vai, no caso, não vai ter padrão de interferência. Ele não é um fenômeno ondulatório, ele não vai ter padrão de interferência. Ele só pode ser ou um ou outro. Então, a conclusão é que nesse caso, você não vai ter franja de interferência. De fato, o que você tem, se vocês lembram, é uma coisa mais ou menos assim. É uma distribuição assim, por causa da difração. Mas se a fenda for pontual, bem pequenininha, só vai ter uma única trajetória possível aqui, você não vai ter franja de interferência. Então tá. Mas vamos voltar àquele ponto, do ponto. E esse ponto aqui? Não, esse é o fenômeno corpuscular. Então vamos voltar ao fenômeno ondulatório. Mas se o primeiro orifício ali for como se fosse pontual? Sim. Se o primeiro orifício for pontual e não houver uma linha direta entre o emissor da partícula e o obstáculo, então não vai haver nem franja nem cor nenhuma. É isso, é verdade. Mas é que a gente, na verdade, você tocou num ponto legal. Que o Bohr, ele vai salientar em outros momentos, mas esse aqui é um bom exemplo, de que você só pode dizer se o fenômeno é corpuscular ondulatório depois que termina o experimento. A gente vai ver por que isso. Porque você pode, se você falar que é ondulatório, você pode mudar para o corpuscular, por exemplo. Então assim, o experimento começou. As duas fendas estão abertas. Ah, as duas fendas estão abertas, então é ondulatório, eu sei que é. Mas aí você pode fazer uma alteração e transformar num corpuscular em certas condições. Então você tem que esperar o experimento terminar. Você não pode falar nada sobre o que está acontecendo. Só quando ocorre uma detecção. Então, no teu caso... Peraí, só terminar a frase. Então, nesse caso, você só pode falar alguma coisa quando tem um clique. Vamos dizer que você espera, de repente aparece um pontinho aqui. Então, uma vez que apareceu esse pontinho, você pode dizer que ele seguiu uma trajetória bem definida. No caso, se aqui estiver fechado. Entendeu? Então, a tua dúvida era, mas o elétron pode bater aqui e nem chegar lá, né? Sim. Mas tudo bem, esses a gente não está levando em conta. A gente só leva em conta aqueles que a gente observa. Porque, sendo uma interpretação antirrealista, ela só fala sobre coisas que você observa. Sim, mas se o orifício for pontual, eu posso esperar por toda a eternidade e não vai bater um elétron lá. Não, tudo bem, então não é nesse sentido pontual. Ele permite que o elétron possa passar. Ele é bem pequenininho. Permite que o elétron possa passar, mas ele sempre vai dar entre A e B. Não, mas quando ele passa por esse pontinho... Se ele for pontual, eu digo. Tem uma razão para eu exigir que ele seja pontual, mas eu não estou querendo complicar muito por enquanto. Mas a tendência do elétron vai ser se espalhar dessa maneira. Ele vai... Quanto menor o pontinho, mais ele se espalha. Tá? É o fenômeno da difração. Tá, vamos voltar a esse ponto daqui a pouco. Deixa eu então terminar o raciocínio aqui. Onde eu quero chegar? Vamos supor que eu abri as duas fendas. Chegou o elétron aqui. Muito bem. Esse elétron que chegou aqui, eu associo uma interpretação, desculpa, um fenômeno ondulatório ou corpuscular? É corpuscular. Mas as duas fendas estão abertas. Ah, bom. Então é ondulatório. Por quê? Se passar muito tempo, vários pontinhos, vai ter franja de interferência. Ok, o fenômeno é ondulatório. Mas eu vi um pontinho. Um pontinho não é uma coisa corpuscular? Né?
Isso, então o Bohr vai responder. Você não sabe de onde veio, você não sabe a trajetória. É verdade que é um ponto, mas tudo na teoria quântica é ponto, são os quantos. Então, na verdade, o fato de ser ponto não significa que ele é corpuscular. O Bohr chama essa afirmação de que toda detecção é pontual, ele chama de postulado quântico. E ele associa, como ele já viu, ao Planck. Então, essa é a primeira regra para o Bohr. Toda detecção de fenômenos quânticos é pontual. O fenômeno seria ondulatório, mas o que foi detectado é um corpuscular, então. Mas ele não usa essa nomenclatura. Ele fala que para ele corpuscular significa ter trajetórias. Ah, sim. Então ele vai chamar de quantum. É um quantum. É um É um pontinho localizado no espaço. E eu vou chamar de quantum. Mas isso não significa que o meu fenômeno é corpuscular. Não, o fenômeno é ondulatório, mas o que foi pego lá no anteparo é uma partícula. É isso, é um pontinho. Ah, sim. Ele não chama de partícula, mas é... Tá, sim, é um... Por que tem que esperar o experimento acabar para saber se é corpuscular ou ondulatório? Amanhã a gente vai É ver. por causa dessa... É que nesse experimento não é tão fácil mostrar isso. Mas amanhã a gente vai ver um outro experimento, lógico, um positivo. Vai ver uma coisa um pouquinho diferente, também é legal. E nesse outro experimento vai ficar claro por que você tem que ficar calado até terminar o experimento. O senhor falou dizer trajetórias quando é corpuscular, né? Ele só pode, quando termina o experimento, reproduzir porque ali tem a localidade? Não, Eu queria entender de uma maneira mais simples, não falando, tipo, corpuscular é quando eu tenho localidade e ondulatório quando Não. não tenho localidade. não é isso. Não dá Pro pra Bohr, fazer não. nem... Eu diria que não. Mas não pensei muito bem. Sim, Mas pro Bohr, quem está no contexto do Niels Bohr, Sim. o que ele chama de fenômeno corpuscular é um fenômeno no qual você pode atribuir uma trajetória única para o teu quantum. Por exemplo, vamos agora utilizar a interpretação dele de maneira didática. Porque, na verdade, essa interpretação ela pode ser meio estranha, mas ela ajuda o aluno a imaginar o que vai acontecer. Eu tenho aqui um experimento em que eu vou obter franjas de interferência. Beleza, fenômeno ondulatório. É o que eu espero que vai acontecer, mas eu vou fazer uma mudança. Eu vou colocar aqui um detector de posição. Um medidor. Um outro medidor. Né? Tem um medidor aqui e agora um medidor aqui. Então, com esse outro medidor, eu vou saber a trajetória do elétron. Né? Porque é um elétron único, ele saiu daqui. Se ele passar aqui, bem, nesse caso, se ele passar aqui, eu sei que ele passou aqui. Se ele não for medido aqui, eu infiro que ele veio por aqui. Tudo bem, pode ser que ele bata no anteparo, eu tenho esse problema, mas amanhã a gente vai resolver esse problema. Então, para não ficar tão misterioso, vamos colocar dois medidores. Então, se o medidor dispara e depois ele cai aqui, eu sei a trajetória dele. Vocês esperam que vai haver interferência? Que vai ter franja de interferência? A resposta é não. Então, a interpretação do Bohr permite que a gente facilmente consiga dar conta, explicar ou prever que, se eu medir a trajetória, vai ter que desaparecer a franja. E isso, de fato, acontece. Agora, por que amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso? Como é que as outras interpretações explicariam por que quando coloca o medidor deixa de ter interferência? O Niels Bohr, a complementaridade postula isso, mas quando o Einstein pressionou o Niels Bohr, né, em 27, mas Bohr, e se eu medisse aqui, né? Você está falando que... Enfim, o Einstein imaginou uma outra maneira da gente medir a trajetória. E aí o Bohr mostrou que essa outra maneira de medir a trajetória também acabaria levando a um desaparecimento da franja de interferência. E ele usa o princípio de incerteza para fazer o argumento. Então, se eu quisesse entrar em um pouquinho mais de detalhes, eu falaria, não, é que quando eu meço a posição, pelo princípio da incerteza, o momento fica mal definido, ou coisa desse tipo.
seria a estratégia para explicar isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. Mas eu estou, por enquanto, só ilustrar a interpretação ortodoxa. Então vamos resumir? Amanhã a gente vai voltar a ela, tá? E as outras também. É uma interpretação antirrealista que desestimula você a ficar pensando o que está acontecendo por trás das aparências. Não. Só analisar o que você observa. Começou o experimento. Aconteceu alguma coisa? Mediu alguma coisa? Tem que ficar quieto, não pode falar nada. Uma visão antirrealista. Só quando você mede finalmente é que você aí analisa e fala, ó, nesse caso, tem um clique aqui, um clique aqui. Ó, isso é um fenômeno corpuscular. Né? Eu consigo inferir a trajetória. E daí? Você pode ter franca interferência ou não. O princípio da complementaridade impede. Então é uma história pela metade, quer dizer, tem certas perguntas que você faz que ele não responde. Ah, mas se ele era uma onda aqui, como é que agora ele não é mais onda? Você vai falar, não, essa pergunta está mal formulada. Você está imaginando o quantum como se ele fosse um objeto clássico, mas ele não é. A gente está numa situação dos limites do nosso conhecimento. A única maneira que a gente consegue lidar disso, segundo ele, é fazendo esse tipo de análise, né, do fenômeno. Então, na verdade, essa interpretação ela acaba sendo hegemônica. Né? Essa interpretação e a instrumentalista juntas dominam a física desde 1928 até os anos 70. Em geral, essa é uma interpretação mais didática, quando o aluno está começando a aprender. Né? Depois que ele domina a matemática, aquilo fica natural, aí geralmente isso é abandonado e a pessoa fica só no formalismo. Agora, ela deixa você com vontade, pô, mas por quê? Por que mudou de um para o outro? O que acontece enquanto não tem ninguém observando? Será que é preciso um observador para a realidade existir? Ou para a realidade ser bem definida? Será que a realidade é mal definida e só quando a gente observa ela fica bem definida? Né? Aí começam as discussões sobre o papel do sujeito, né? Do observador. Será que o observador altera a realidade? E se o observador não estivesse lá? Seria diferente o experimento? O que é o observador? É o ser humano ou é o aparelho macroscópico? Então são várias discussões que começam a ser debatidas já nos anos 30. E uma das correntes, como vocês também sabem, é aquela corrente que diz, não, o essencial o essencial para haver um colapso da onda, né, mas aí já é uma outra interpretação ondulatória, mas o pessoal misturava as interpretações. O essencial para ter um colapso da onda, para a medição acontecer, é a presença de um ser consciente. Então essa é uma interpretação mentalista, que introduz a mente consciente dentro da descrição quântica. Então isso surge na década de 30 e ela retorna com força na década de 80, na era Reagan. Aí, aquela história que eu mencionei, que as interpretações elas são afetadas pela cultura. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso também, que é a onda do misticismo quântico. Vamos tentar entender um pouco a onda do misticismo quântico, quais teses mais assim, espiritualistas ou idealistas ou místicas são aceitáveis e quais não são. Tá? Para a gente fazer uma análise rápida disso. Então isso só para mencionar para vocês que o debate sobre o papel do sujeito, que é um debate filosófico, né? Um debate sobre o papel do sujeito em Kant, em Hegel, né? Tem também uma discussão na física quântica. Mas é um sujeito um pouco diferente, é um sujeito da ciência, o observador. Né? E muitos vão dizer, não precisa de um ser humano aqui, basta um aparelho macroscópico, que é irreversível, né? Mesmo que não tenha ninguém observando, vai haver um colapso aqui e beleza. Essa é uma corrente forte. Mas há muitos físicos e filósofos que argumentam, não. Se não tiver ninguém observando, não vai haver colapso. O aparelho vai entrar numa superposição. Esse fenômeno aqui de superposição quântica,
próprio aparelho entra numa superposição, e só quando o observador olha é que acontece o colapso. Então essa é a chamada interpretação subjetivista ou mentalista. E tem também, isso que eu estou falando agora é mais um preliminar do que a gente vai falar amanhã e depois. Há também aquelas interpretações que dizem, não, todo mundo concorda que o átomo entra numa superposição, como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, uma visão ondulatória, né? Está espalhado como se fosse uma onda. Uma detecção tem colapso. Mas tem alguns que falam, não, essa onda quântica transforma o aparelho numa onda, que está em dois lugares ao mesmo tempo. Essa é a visão mentalista, só quando a consciência observa que ocorre o colapso. Aí tem a terceira visão que diz, quando isso chega no ser humano, o ser humano entra numa superposição. E ele tem uma amplitude que vê o resultado para cima e o outro vê o resultado para baixo, e ele entra numa superposição, aí é a interpretação dos muitos mundos. Aí é o mundo que se divide em dois, um com um cientista que vê um resultado, o outro com um cientista que vê outro resultado. Então, esses são exemplos de interpretações da física quântica, mas a mensagem que eu quero passar para vocês é que existem dezenas de interpretações. Então, o que é preciso é conhecê-las, se a gente tiver interesse. Se você quiser adotar alguma delas, pode adotar qualquer uma delas, mas você tem que ser coerente, você tem que ficar nela, você não pode misturar. Se você mistura interpretações, pode dar um erro aí no final. Você tem que ser coerente, né? E é divertido, né? O pessoal vem com as ideias mais malucas, né, possíveis para fazer as interpretações. E o fato é que todas têm alguma coisa esquisita. É por isso, então, que não tem nenhuma que domina. A primeira das ondas que colapsam fala num colapso instantâneo, que é estranho. A segunda, do de Broglie-Bon, fala em ondas vazias. Uma onda sem energia. O que seria isso? A interpretação da complementaridade não permite que você fale da realidade, você fica quieto. Até acabar o experimento. A instrumentalista não permite que você fale nada da realidade. Então, todas têm alguma coisa estranha. Alguma coisa... Né? Então, enquanto não vier uma interpretação que seja muito melhor do que essas, a gente vai continuar tendo muitas interpretações. E as discussões de interpretações são discussões filosóficas. Porque são discussões sobre coisas que a gente não pode provar cientificamente. Então, esse é um pouquinho do mundo das interpretações. Eu não vou ficar entrando muito nisso, né? A aula de hoje, né, eu apresentei as interpretações. Isso é uma coisa, é meio que um baque, assim, nossa, eu queria entender a quântica, agora tem 3, 4 interpretações, é muito pior do que eu pensei. Tudo bem. Amanhã eu não vou ficar, sabe, insistindo muito nisso, eu vou mais ou menos tentar apresentar para vocês algumas linhas mais simples para pensar, outros fenômenos, né? E esse papel que eu estou distribuindo para vocês seria o resumo das interpretações. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada, né? Então, a aula de hoje foi para apresentar essas interpretações várias. Esses experimentos de dupla fenda, para ficar só neles aí, eles foram montados com um rigor que se possa dizer que seja pelo menos próximo do ideal? Sim. Especialmente a partir dos anos 80, a tecnologia permitiu que você jogasse um elétron único, né? um nêutron único. Mas através de um meio comprovadamente vazio, Sim. desenergizado, com anteparos que não interagem com o elétron? Não, interage, né? Tem que interagir. Para dar resultado tem que interagir. Não, eu digo que orifícios que não interagem com o elétron. Não, isso não é muito problema, porque você faz o experimento e dá franja de interferência. É que eu ainda tô baratinado com o furo pontual. Quando disseste que o gráfico se perdia amplitude e se concentraria num ponto só. Os elétrons todos cairiam sempre no mesmo lugar. Então eu fiquei pensando se a trajetória anterior a todas as paredes aí, se ela fosse completamente previsível, se num ambiente de completa, de vácuo de verdade, ele chegaria sempre da mesma forma ao primeiro orifício e bateria já no segundo anteparo sempre no mesmo ponto. E se aqueles orifícios não estivessem no lugar que esse elétron desce lá, eles não passariam esse segundo obstáculo. Então não haveria franja de forma alguma.
Não entendi. Deixa eu só pensar um pouquinho. Como é que está nosso... Está 5,18 aqui. Está 5,18. Ah, é? Certo. A gente ficou quanto tempo juntos? Das 2 às 5h30? Tá. Não, deixa eu só falar uma coisa que acontece... Existe uma coisa chamada princípio de incerteza, né? Que a gente vai falar um pouquinho amanhã. E também pode ser interpretado de diferentes maneiras. Não se pode saber posição e momento. Então, vamos falar em posição e velocidade, que é um conceito mais simples. Então, se eu tenho uma partícula que está bem localizada num ponto, a posição dela é x0, ao longo desse eixo aqui, o princípio de certeza diz que a velocidade ao longo do eixo x é mal definida. Ela pode ser isso, pode estar parado, pode estar vindo para cá, pode estar vindo para cá. Isso é o modelo corpuscular. O modelo ondulatório diria que essa entidade, esse pacote de onda que está bem localizado aqui, está numa superposição de velocidade. Ela está com várias velocidades ao mesmo tempo. Como se fosse uma onda seguindo várias trajetórias. Então, se eu agora transformar isso numa fendinha e imaginar que vem vindo uma onda aqui, se ela passa por essa fendinha aqui, eu sei qual é a posição dela nesse momento. Então, pelo princípio de certeza, quando essa entidade passar por aqui, onde que ela vai parar? Aqui da fenda. Aqui da água antepara. A gente esperaria que ela parasse aqui, né? Então, ela foi solta aqui. Chegou aqui. A gente espera que ela vai vir aqui. É mais ou menos assim que você raciocinou. Mas, quanto melhor for definida a posição dessa fenda, pior vai ser definida a velocidade. Isso acarreta o quê? Ora, se a velocidade no eixo x for 0, a velocidade aqui é constante. O problema é no eixo x, né? Se a velocidade no eixo x for 0, ela vai cair aqui. Mas a velocidade pode ser essa flechinha aqui. Ela pode ter uma velocidadezinha aqui nesse eixo para cá. Então ela vai cair aqui. Ou pode ser um pouquinho maior. Então ela vai cair aqui. Ou pode estar no outro lado. Então o fato da partícula passar por uma fenda bem pontual faz com que a distribuição aqui seja espalhada. Quanto menor o buraquinho, maior vai ser o espalhamento. É que dissesse que se concentraria. Mas não é o caso. Eu falei isso, eu não quis dizer isso. Então existe um fenômeno que isso chama-se difração. E é algo que é explicado pela física ondulatória clássica. Difração por uma fenda pontual. Na física ondulatória clássica, a história é diferente. A história é a seguinte. A partir de um ponto oscilando, você gera uma onda circular. E essa onda circular se propaga em todas as direções. E você então detecta ao longo aqui de todo o anteparo. A gente tem duas explicações para a mesma coisa. Uma é uma explicação ondulatória, usada na física clássica. E outra é uma explicação essencialmente corpuscular. Eu imagino só o corpúsculo, mas eu adiciono o princípio de incerteza. Então essas são duas maneiras de ver esse fenômeno. E para reforçar essa ideia de que quando a partícula passa por uma fenda simples, pontual, ela tem esse fenômeno de difração. E se a fenda não for pontual? Vamos terminar então só com essa pergunta. Fazendo o mesmo tipo de desenho. Vamos supor que a fenda seja mais ou menos grande. Eu ainda vou ter esse padrão básico aqui. Mas, vamos pensar em termos de complementaridade. Vamos dizer que o elétron chegou aqui. Eu sei qual é a trajetória dele? Ora, não muito bem. Porque ele pode ter passado por aqui ou por aqui. Né? Ou por aqui. Então, como eu não sei a trajetória dele, isso sugere que esse fenômeno vai ter um aspecto ondulatório. Vai ter um
uma franja de interferência. E de fato é o que acontece, você obtém uma franja mais ou menos longa aqui. E à medida que você vai fechando o buraco, o que acontece? À medida que o buraco vai se fechando, esse padrão assim vai se transformando, esse pico central vai se alargando. Você vai tendo algo assim, e à medida que você vai diminuindo, esse pico aqui vai se afastando para lá e para cá, e você acaba tendo um grande máximo central, que é o padrão sem franja de difração. Isso quando virou pontual. Então a gente fala em fenda pontual porque a gente quer garantir que não haja aquelas ondinhas ali. Se a fenda não for pontual, mas ela for um pouquinho larga, você vai ter difração. Então vai ser um fenômeno ondulatório. E por quê? Porque você não sabe por onde passou o elétron, porque a fenda é grande. Então é uma maneira de pensar em termos de complementaridade para entender esse fenômeno aqui. Eu já li em alguns lugares que o elétron ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo também, pode estar em lugar nenhum. Então assim, vamos pensar assim, qual a interpretação que aceita essa afirmação? O elétron está em dois lugares ao mesmo tempo. A ortodoxa da complementaridade aceita isso? A primeira e a segunda. Não. A primeira aceita bem isso. Porque a primeira diz que o elétron é uma onda. Então ele vai estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele vai estar em vários lugares ao mesmo tempo. A dualista realista, mais ou menos, porque ela vai dizer, não, o elétron, se a gente entender o elétron como um corpúsculo, vai estar em um lugar só. Mas tem também uma onda que está em vários lugares. Então, quando a gente lê os relatos de divulgação científica sobre quântica, geralmente a linguagem usada ela não é muito rigorosa, às vezes cai numa interpretação, às vezes é para outra, e a gente fica um pouco confuso às vezes. Quando eles dizem, por exemplo, que a gente talvez não esteja em lugar nenhum, é que nem aquele caso que você comentou da onda Que sem de noite é no outro lugar. energia, no caso. Não, isso eu não pergunto. Como é que você vai falar que o elétron não está em lugar Mas é nenhum? outra Isso acho que não coisa. dá para falar. Não, eu li, mas acho que a fonte Amanhã não- de noite é outro. Enfim, acho que hoje já deu, né? Mas como é que Mas poderia Mas de ser noite um a gente um vai pra laser, outra então? sala, né? Sim. Tá. qual o problema do laser? O laser, a luz vai só lá. Não, isso é verdade, mas se você joga a luz numa fenda, o laser numa fendinha, ele abre. Você tem franja de interferência com o laser também. Mas você tem razão, o laser ele tem algo especial. Nos anos 60, quando o laser foi descoberto, o pessoal começou a achar que a teoria quântica não explicava o laser. Ninguém entendia o que era aquela coisa. Porque o laser foi descoberto empiricamente. Havia uma ideia de que se você faz uma ressonância ali, vai gerar uma coisa bacana e gerou. Legal. Mas o que é isso? Como que a quântica descreve isso? Então havia quem achasse que a quântica não ia conseguir descrever. Mas aí veio um sujeito chamado Glauber, e ele conseguiu dar uma descrição totalmente nova. Isso aqui tem algo a ver ou é a foto? Essa foi a primeira que a gente tirou. É a foto, né? Está meio riscado, assim. Não, mas é do laser, na parede. Mas aí virou uma linha, Essa linha, não sei, talvez estivesse mexendo. Né? talvez. Enfim, então o laser realmente é uma coisa complicada, tá? E só para ficar como referência, né? O laser é um chamado estado coerente de Glauber. E esse é um estado muito maluco, porque ele é um estado em que você tira um fóton. Você tira um fóton do laser, ele continua no mesmo estado. Isso é muito estranho. Porque se eu tiro alguma coisa, né, se eu tiro o óculos dela, ela vai ficar diferente. Mas no estado corrente você tira um fóton e ele continua no mesmo estado. Então é um assunto também da física quântica bem legal, assim, mas é um pouco mais avançado, né? A gente não vai poder falar sobre isso. E é um estado... A transição da física quântica para a física clássica passa por esse estado estranho. Então é um assunto ainda não decifrado pelos físicos, né? A transição do microscópico para o macroscópico. Né?
Essa cadeira é quântica, né? É feita de átomos, átomos não são quânticos. Então é uma cadeira quântica. Só que você olha para ela, ela fica... Por que a gente não chama de quântica? Porque quando você junta muitos átomos, um começa a interferir com o outro, e o resultado disso é um comportamento clássico. Fica todo mundo bonitinho, assim. Então essa transição do mundo quântico para o clássico é algo que tem mistérios ainda.